Se as suas conquistas e o shape perfeito não chegou até os 30 anos, não vai rolar mais. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi muito. Sobretudo entre pacientes que acabam desacreditando aí que podem alcançar um corpo legal, uma vida melhor, só porque os 30 chegaram. Mas deixa eu te falar, foi justamente após os 30 anos que eu cheguei no melhor shape da minha vida. E na melhor fase também. Até meus 28 anos, eu tinha um complexo de inferioridade. Eu não me sentia bem com o meu corpo. Todos os meus relacionamentos fracassavam. E foi após os 30 que minha autoestima melhorou, que eu entrei no melhor relacionamento da minha vida, que meu shape chegou e eu passei a ter o corpo que eu sempre quis ter. Após os 30, tudo começou a acontecer na minha vida. E isso tudo aconteceu a partir de 5 passos que eu vou te contar agora. O primeiro passo foi tomar a decisão de parar de buscar aprovação nos outros. Enquanto eu fazia para buscar validação, enquanto eu tentava encontrar o corpo perfeito para ser admirada, na verdade eu não estava olhando para mim, eu estava olhando para o outro. Consequentemente, eu não gostava de mim, eu não encontrava valor em mim. E a partir do momento em que eu comecei a me amar, encontrei valor no meu propósito, descobri quem eu era e que eu tinha valor, eu comecei a ter vontade de me cuidar. Eu comecei a fazer as coisas por mim mesma e, consequentemente, eu fui tendo resultado. E à medida que eu fui tendo resultado, eu fui gostando cada vez mais de mim. O segundo passo, eu troquei o vou me corrigir por vou me cuidar. Em sequência, a encontrar esse valor em mim e entender que eu precisava desse cuidado, eu comecei a me entregar cuidado com a alimentação, com o sono, com a água, com o exercício. E fui adquirindo constância, porque quanto mais eu fazia, mais eu sentia esse cuidado, mais eu sentia esse amor por mim mesma. E isso foi se tornando um hábito, e do hábito foi virando um estilo de vida, e eu comecei a ter cada vez mais e mais resultado. O terceiro passo foi buscar preenchimento do lugar da fuga. Como existiam dores emocionais em mim, vazios na alma, eu tentava me preencher justamente com a opinião do outro, com a aprovação do outro. E à medida que eu encontrei valor em mim, à medida que eu entendi quem eu era, que eu busquei as minhas raízes profundas, o que de fato faltava dentro de mim, eu fui começando a me preencher de Deus. Através da minha fé, através do meu relacionamento com Deus, eu fui preenchendo esse vazio que existia dentro de mim, e que era justamente os motivos pelos quais eu descontava na comida, descontava na bebida, descontava em festas. Eu tinha uma rotina que não me trazia o corpo que eu queria. Então, quando eu entendi essa dor, quando eu entendi essa falta e Deus foi ocupando esse lugar, esses excessos todos que existiam na minha vida deixaram de existir. O quarto passo, eu fortaleci a minha mente. Um dos motivos pelos quais a gente vive no automático, a gente faz sem perceber, a gente não tem controle sobre as nossas ações, é porque a nossa mente, ela anda enfraquecida. Então, a nossa emoção acaba prevalecendo. Se eu tô triste, eu como. Se eu tô chateada, eu vou sair pra beber. Se eu tô decepcionada, eu vou pedir um iFood. Enfim, a gente vai sendo movida pelas nossas emoções, porque, na verdade, a gente não tá controlando elas. Então, à medida que você fortalece a sua mente, que você começa a ter controle sobre as suas ações, sobre as suas escolhas, você costuma estar presente naquele momento. Você consegue tomar decisões mais assertivas. E para você fortalecer a mente, você tem que escolher com quem você anda, você tem que escolher o que você ouve, o que você consome no teu dia a dia. O meu relacionamento com Deus me colocou em ambientes mais favoráveis, me fez ouvir coisas, ler livros e consumir conteúdos que me trouxessem inteligência emocional, a ponto de eu decidir o que era melhor pra mim. E o quinto passo, eu me coloquei em ambientes que me puxavam pra cima. Então, aquelas amizades que não me faziam bem, aqueles lugares que me atrapalhavam, que me impediam de evoluir, as pessoas que eu conviviam, que me faziam ter escolhas ruins, de comer mal, de beber muito, de frequentar lugares que não faziam sentido com o estilo de vida que eu gostaria de ter. Então eu saí desse cenário. O próprio Deus colocou no meu coração desejos novos, vontades novas. Então, quando eu comecei a ser rodeada de outras pessoas e estar em outros ambientes, isso foi me influenciando para o bem. E é o mesmo convite que eu te faço para você prestar atenção. Quem são as pessoas que você anda? Quais são os ambientes que você frequenta? Onde você tem ido? O que você tem ouvido? Porque tudo isso vai moldando os teus pensamentos. E os pensamentos, eles originam comportamentos. Então, você se comporta da maneira que você pensa. Você pensa baseado no ambiente que você convive, no que você ouve. Portanto, os 30 anos não são um fim.
nem os 40, nem os 50. Na verdade, a idade pouco importa. O que importa são as decisões que você toma. E pra mim, os 30 anos foram o começo de tudo. De um relacionamento saudável, do shape dos meus sonhos, de uma realização profissional, das minhas conquistas. Porque a questão não tá na idade, está na decisão que você toma. E se você que já fez 30 anos, de repente, e ainda não chegou lá nos seus objetivos, o tempo não é de se lamentar. O tempo não é se entristecer com isso. Na verdade, o tempo é de olhar pra dentro, entender o que te move, entender o que te para e, principalmente, de buscar em Deus revelação do que você precisa preencher dentro de você, do que você tem buscado no mundo, mas que, na verdade, você tem que olhar pra dentro. E à medida que você olha pra Deus e que Ele preenche a tua alma, na medida que Deus traz revelação sobre o teu futuro, aí você entende qual o caminho a seguir, você entende qual a direção a tomar. E não importa quantos anos você tenha, o seu melhor corpo pode chegar, o seu melhor cenário de vida pode chegar.